E aí, turma? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Isabela e eu sou instrutora de Biologia aqui do Humanista. Nesse vídeo a gente vai falar sobre um subtema da ecologia, que são os ciclos biogeoquímicos. E atenção, porque essa é uma matéria que cai muito no Enem. Inclusive, deixei lá uma lista de exercícios para vocês com 11 exercícios que já caíram no Enem. Então é realmente uma matéria que o Enem adora, pois está muito relacionada com a atualidade e o meio ambiente. Então, bora lá! Então, vamos começar entendendo o que é ciclos biogeoquímicos. Bom, nada mais é do que os ciclos que os elementos químicos têm no planeta. E, nesse ciclo, esses elementos químicos vão estar, ora, em matéria orgânica, ou seja, em matéria viva, ora, em matéria inorgânica, ou seja, em matéria inanimada, física. E é daí que vem esse nome. Por quê? Bio significa vida, e de biodiversidade, biologia. Geo significa terra, por isso geologia, geografia. E químicos, né? Porque se trata dos ciclos de elementos químicos ou substâncias químicas. Que ocorrem também, né, reações químicas aí nesses ciclos. Bom, agora que está um pouco mais claro, né, essa palavra super esquisita, a gente pode prosseguir. E o que eu quero que vocês tenham em mente quando a gente estiver estudando essa matéria é o que o Enem vai te cobrar sobre isso, né? Bom, o Enem, ele gosta de relacionar bastante esses ciclos com o meio ambiente, com as problemáticas ambientais. Então, ao longo desse vídeo, eu vou tentar sempre fazer essa relação para vocês. Então, o primeiro ciclo que a gente vai ver vai ser o ciclo do carbono. O carbono é um elemento químico representado pela letra C, certo? E que vai ser encontrado na atmosfera, ou seja, no ar, como o gás CO2, também conhecido como dióxido de carbono ou gás carbônico, e a principal fonte alimentar que os animais têm de carbono são os chamados hidratos de carbono, que se a gente inverter aqui as palavrinhas, vira carboidratos, ou seja, os açúcares, ok? Então, gente, para explicar, eu vou ter que rabiscar esse ciclo todo, então pausa o vídeo agora, copia ele no seu caderno e depois volta para você completar aqui comigo, tá bom? Então, vamos lá. Olha, para ficar um pouco mais fácil de vocês compreenderem, eu coloquei aqui de roxo os processos em que esse gás carbônico está sendo consumido, está sendo absorvido, e de amarelo quando ele está sendo liberado de novo para a atmosfera. Então, vamos lá. O gás carbônico, né, o carbono atmosférico, ele vai ser, então, absorvido aqui através do processo de fotossíntese, em que a gente pega o CO2 e água e transforma em oxigênio e glicose, ou seja, em carboidrato, que a gente está vendo aqui, beleza? Essa fotossíntese, ela vai ser feita por quem? Pelas plantas, né? Então, eu pus aqui a árvore, a setinha aqui nessa plantinha menor e nas algas nos oceanos, ok? Elas vão fazer a fotossíntese e vão absorver esse carbono. Bom, esse carbono agora foi transformado então em glicose, ele tá aqui, tá vendo? C6H12O6, carboidrato. Essa glicose, ela vai ser consumida aqui pelos animais, certo? Então, tanto aqui o esquilinho, esse peixinho e até o ser humano mesmo vai consumir esse carbono dos vegetais, ok? Bom, e aqui, se esse peixinho que recebeu o carbono do vegetal for comido, né, por esse peixe maior, que foi comido por esse maior, por esse maior, e pelo humano, esse carbono vai sendo passado para cada um desses animais, certo? E mantém, digamos que essa rede aí de absorção do carbono. E como é um ciclo, ele tem que voltar para cá, né? Então, como que esse carbono que foi absorvido, passado de animal para animal, volta lá para a atmosfera? Bom, um dos processos que é responsável por isso é a respiração. Isso mesmo, a respiração então vai pegar oxigênio e carboidratos e transformar em gás carbônico, em CO2 e água, ok? E quem que respira? Quem que faz respiração? Os animais e as plantas, isso mesmo, as plantas elas fazem fotossíntese, mas elas também respiram, ok? Bom, outro processo que libera gás carbônico, né, CO2, para a atmosfera é a combustão, as queimadas, certo? Então, e aqui é importante a gente ressaltar, lembrando ali das relações com o meio ambiente, que para a agricultura a gente precisa desmatar, para plantar, né, ali na agricultura a gente precisa desmatar uma área que tinha árvores, por exemplo, né, uma floresta.
E para isso a gente precisa tirar a árvore, ou seja, vai diminuir a fotossíntese e uma das formas mais eficientes, mais baratas que eles usam para desmatar é com as queimadas, ou seja, diminui a absorção de gás carbônico do ar e aumenta a liberação de gás carbônico no ar. Ou seja, vai aumentar duplamente, certo? E a gente vai ver por que isso é ruim. Quando os animais morrem, o carbono, né, vai junto com eles. Parte desse carbono vai ficar depositado nos ossos, né, nos restos mortais, no que a gente chama de fósseis, certo? Ou seja, vai ficar fixo na Terra, não vai ser liberado para a atmosfera, para o meio ambiente. Já a parte desse gás carbônico vai ser lançado como, parte do carbono vai ser lançado como gás carbônico, né, para a atmosfera através da decomposição. Então, os seres decompositores, ali, os fungos, bactérias, etc., na decomposição, eles vão liberar também gás carbônico para a atmosfera. E uma coisa aqui importante. Eu falei que os fósseis, eles armazenam o carbono, né? Fica fixo, ele não vai para a atmosfera. Só que o ser humano inventou de descobrir isso aqui. O que acontece com os fósseis depois de milhões de anos? Eles são transformados no que a gente chama de combustíveis fósseis, né? Então, o petróleo é um combustível fóssil porque ele é resultante ali, da transformação depois de milhões de anos daqueles ossos de seres vivos que morreram. Bom, através dos combustíveis fósseis, então a gente queima eles, né, nos motores aí de automóveis, de máquinas, e ele então volta para a atmosfera, também sendo uma fonte muito grave, né, de emissão de gás carbônico para o ar. E por que esse gás carbônico é tão ruim? Porque o gás carbônico, CO2, é um gás estufa. Vocês já ouviram falar? Provavelmente do efeito estufa. O gás carbônico é um gás estufa porque ele retém calor e, sendo assim, ele contribui para o aquecimento global. Então, se a gente aumenta a quantidade de gás carbônico, seja pelo uso de combustíveis fósseis, né, do petróleo, pela queima do petróleo, seja pelas queimadas, pelas combustões, ou pelo desmatamento, que vai diminuir ali a taxa de fotossíntese, a gente está contribuindo muito para o aquecimento global, ok? E a gente vai escutar também falar dessa expressão aqui, sequestro de carbono. Significa o quê? Algumas empresas, elas começam, então, a plantar árvores justamente para, entre aspas, sequestrar esse gás carbônico atmosférico de forma a diminuir essa problemática. Agora a gente vai ver o ciclo da água. A água, ela não é um elemento químico, ela é uma molécula química formada pelos elementos hidrogênio e oxigênio, né? É H2O. Por não ser um elemento químico, ela vai sempre se manter nesse formato aqui e vai sofrer apenas processos físicos, né? Que vocês viram lá no vídeo do professor Fernando de Química, a diferença dos processos físicos e dos processos químicos no vídeo de revisão de Química sobre termoquímica. Bom, a água, ela cobre 75% da superfície do planeta, ou seja, 25% é terra e 75% é água. Só que, apesar de tanta água, apenas 1% da água do planeta toda é consumível. Por quê? 97% está nos oceanos, ou seja, água salgada, e dos 3% que sobra aí, 2% vai estar nas geleiras, congelado. Então, apenas 1% a gente pode consumir. E aqui, como curiosidade, para vocês saberem que o Brasil é o país com a maior quantidade de água doce consumível, mas eu acho que a gente não faz jus desse privilégio. Aí vale a mesma dica do outro, pausa o vídeo, copia esse ciclo que ainda tá bonitinho, porque a gente vai rabiscar ele aqui, tá bom? Bom, o ciclo da água basicamente consiste na água evaporando e condensando. Evaporar é quando ela passa do estado líquido para o gasoso e condensar quando ela passa do gasoso para o líquido. Então, seria esse ciclo aqui, certo? Só que a gente vai ver o que mais que está envolvido nesse processo. Bom, a água chega a esse estado gasoso tanto pela evaporação direta das bacias de água, quanto pela transpiração, né, dos animais, tanto pela respiração, né? Como a gente viu no outro ciclo, a respiração vai ser o quê? A gente pega oxigênio e carboidrato se transforma em gás carbônico e água, ok? Além disso, através das excretas também
nesses animais que contêm líquidos. Além disso, as plantas, elas sofrem um processo chamado evapotranspiração. Então, seria mais ou menos como se as plantas transpirassem também, de forma que essa água evapore aí para o estado gasoso. Bom, e aí é importante a gente saber como que essa água chegou, né, na planta e nos animais. Bom, nos animais, essa água chega pelo consumo de líquidos, né, e de alimentos, que também contêm líquidos, e chega nas plantas através mesmo da absorção dessa água da chuva. E aí é muito importante a gente saber isso aqui. Nos solos permeáveis, a água da chuva ela vai infiltrar, ou seja, ela vai entrar aqui dentro do solo. E ela vai chegar numa coleção de água que a gente chama de lençol freático, que vai ser literalmente uma reserva de água consumível, ou seja, uma água doce que a gente vai ter debaixo da terra. Esse lençol freático ele é muito importante porque ele vai servir para alimentar rios, lagos e oceanos, quanto para drenar esses rios, por exemplo, quando chove muito, tem uma cheia para ele não acabar transbordando. Além disso, ele é importante justamente por ser essa reserva de água consumível, que pode ser muito importante aí no futuro, e também porque em regiões muito secas, que não chove, as plantas elas vão ter aqui essas raízes profundas. Isso vocês vão ver lá nos biomas da geografia. E essas raízes profundas elas vão então conseguir absorver a água diretamente do lençol freático, de forma que essas plantas continuem sobrevivendo mesmo com a ausência de chuvas. Muito legal, né, galera? E aí, agora que a gente já entendeu o ciclo, a gente precisa relacionar ele com as problemáticas ambientais, né? Bom, a primeira que eu vou falar com vocês é o que na área urbana a gente vai ter os solos impermeáveis. Ou seja, o asfalto que a gente constrói, o chão, ele não permite que a água entre nesse solo. Ele escoa a água, certo? A água cai aqui e não entra. Então, nas áreas que tem rios, essa água vai toda escoar para os rios, que ele pode transbordar. Além disso, nas áreas que não tem rio, essa água vai então acumular, provocando aquilo que a gente conhece como as enchentes, né? E as enchentes são perigosas não só por causar, né, diretamente lesões às pessoas e aos animais, como também por ser um veículo de doenças, né? Porque ali aquela enchente, ela vai acabar pegando tudo que tem ali no chão, seja xixi de animais, excretas, e aquilo contém bactérias e pode ser muito altamente transmissível. Um exemplo de doença aí seria a leptospirose, que aumenta muito nas épocas de enchente de chuvas. Além disso, na área urbana é muito comum a gente canalizar os rios, né? Por exemplo, em BH a gente vê o Rio Arruda, ele é todo coberto por cimento. Isso também impermeabiliza esse rio, impedindo o contato dele com o lençol freático, certo? Então, ele tanto não é drenado quanto não é alimentado. E dessa forma, por exemplo, quando tem uma chuva muito forte, ele pode transbordar, causando enchente também. E um outro gigante problema do ciclo da água é a poluição, certo? Então, a poluição aqui do lençol freático pelos lixões e cemitérios, né, que produzem chorume. Os cemitérios produzem necrochorume e esse chorume ele infiltra no solo também, chegando ao lençol freático e poluindo completamente. Além disso, a agricultura, através dos fertilizantes, também tornam essas águas tóxicas. E sem contar, né, na poluição direta dos rios e das águas. Bom, agora vamos ver o ciclo do oxigênio. O oxigênio é um elemento químico representado pela letra O. O oxigênio é o segundo componente mais abundante, ou seja, o segundo que mais tem no ar na atmosfera, correspondendo a 20% dessa atmosfera. Bom, o ciclo do oxigênio vai começar com aquilo que a gente já viu lá no ciclo do gás carbônico. A respiração, ela vai absorver o oxigênio, certo? Então, aqui está absorvendo, e quem respira, os animaizinhos e as plantas. E a fotossíntese, ela vai liberar oxigênio, certo? Que é feito pelos seres clorofilados, as plantas e algas. Além disso, esse oxigênio também vai ser consumido na combustão, né? Combustão, então, consome oxigênio e libera gás carbônico. A semelhança aí da respiração, talvez, podemos falar assim. Além disso, o oxigênio participa do processo de oxidação, que a gente vê, por exemplo, quando a gente tem uma maçã lá bonitinha, fechada, a gente abre, ela tá branquinha por dentro, certo?
Só que se a gente deixar essa parte branca em contato com o oxigênio, começa a ficar escuro, porque em contato com o oxigênio oxida. Além disso, aqui eu tentei representar uma barra de ferro que, quando enferruja, significa que sofreu esse processo também de oxidação. Além disso, o oxigênio vai ser também consumido pelos seres decompositores, né, no processo de decomposição. E uma parte muito importante desse ciclo vai ser a transformação através de uma reação endotérmica, que vocês também vão ver na termoquímica, ou seja, pela absorção de energia, é transformado no ozônio, que é o O3. E aí, com certeza, vocês também já ouviram falar na camada de ozônio, que nada mais é do que literalmente uma camada, né, do elemento, da molécula de ozônio, que vai ter como papel filtrar a radiação ultravioleta. E qual que é a grande importância de filtrar a radiação ultravioleta? É que, apesar, né, dela ainda ser importante, por quê? Apesar da radiação ultravioleta em pequena quantidade ser importante, por quê? Por ela contribuir para a síntese de vitamina D, né? Vocês já ouviram falar que ficar sem tomar sol diminui a vitamina D? É por causa disso. E a vitamina D é muito importante para a absorção de cálcio no nosso organismo. Então, ok, ela é importante. Porém, ela causa, em grande quantidade, efeitos muito nocivos, que seriam as queimaduras, né, na pele e futuramente os cânceres de pele. E essas queimaduras também podem ocorrer nos olhos, né, dano das retinas dos olhos. E aqui eu queria falar dos CFCs, que são os clorofluorcarbonetos, que eram muito utilizados em produtos aerosóis, então em tintas spray, extintor de incêndio, enfim. E que foi descoberto que eles são muito prejudiciais porque eles destroem literalmente essa camada de ozônio. Então, aumentando, né, esses riscos aqui à nossa qualidade de vida, à nossa saúde. Atualmente, o uso desses CFCs em produtos é proibido, mas por eles terem um tempo de meia-vida muito longo, eles ainda existem na nossa atmosfera de décadas passadas. Então é isso, galera. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida que estiverem tido, por favor, me mande por e-mail, naquele e-mail que eu deixei lá na capa desse vídeo. E, além dos exercícios que eu deixei lá para você, por favor, façam, é extremamente importante vocês fazerem. Eu também deixei um arquivo com todos esses 3 ciclos bonitinhos lá e mais um, o ciclo do nitrogênio, que também é importante que vocês deem uma olhadinha, tá bom? Até a próxima!